Olá, meninas de Gaia! Hoje eu vim fazer um grande compilado para vocês, reunindo todas as histórias da escuridão que contei até hoje no canal, em apenas um vídeo, para vocês viajarem pelas trevas, como em um filme, desfrutando de pequenos contos do obscuro, mundo da docinha das trevas. Então prepare sua pipoca, coloque o play no canal e bora viajar para o mundo das trevas! Olá, humanos de Gaia, eu vim da escuridão para regular contos noturnos desta e de outras dimensões. Algumas histórias serão apenas contos e outras serão reais, mas ficará a critério de vocês decidirem o que é real ou não é. Eu sou do Sim das Trevas e vocês estão assistindo a Histórias da Escuridão. Mas antes da vinheta, se inscreva no canal e vai deixando seu joinha. Caminhando pela trilha no caminho da escuridão, velas iluminam a cruz cravada no chão. Espíritos me exorcizam com a voz a sussurrar. Histórias da escuridão vou lhes contar. Histórias da escuridão. Era por volta das 3 da manhã. Uma menina de 13 anos, chamada Bruna, escuta um barulho de objetos caindo no seu quarto. Ah, tá, que eu ia passar nesse quarto. Ela estava sozinha em casa, porque seus pais tinham ido a uma festa da empresa de qual seu pai trabalhava. Ela quis ficar sozinha, porque odiava a festa de adultos. Preferiu ficar assistindo vídeos de terror no YouTube, assim como os meus. Tô brincando. Oh, não. Logo que ela escutou o barulho de objetos caindo no seu quarto, a menina paralisou de medo. E quando tudo estava calmo, uma voz de menina vindo do seu quarto disse: "Mãe, é você?" A coitadinha da Bruna se arrepiou toda. E depois de rezar Pai Nosso, Dai Mocô e Ave Maria umas 20 vezes, tudo se tranquilizou. E mesmo com muito medo, ela respirou fundo e foi até o quarto para ver o que tinha acontecido. Bruna pensou que a janela poderia estar aberta e quando entra, percebe que tudo estava normal. E de repente, do nada, a porta do quarto se fecha. Bruna grita e nessa hora surge uma menina saindo de lá de dentro do espelho. E o mais incrível é que essa menina era exatamente igual a ela. A menina pergunta para Bruna: "Você viu minha mãe por aí?" Bruna, com os olhos fechados, fez um sinal de não com a cabeça. "Se fosse eu, já teria saído correndo, ó. Há muito tempo. E olha que eu sou das trevas." A menina continuou a falar com Bruna: "Não precisa ter medo de mim. Eu vejo você todos os dias do outro lado. Mas nunca pensei que poderia passar para cá. Você é exatamente igual eu por fora, mas por dentro me parece diferente. Você faz o que eu faço?" Bruna pede por favor para que a menina não faça nenhum mal a ela. A menina diz que não faria nenhum mal a Bruna, porque ela era apenas o reflexo dela. E tudo que existe fora do espelho existe lá dentro também. As mesmas pessoas, objetos, sentimentos. Só que ela era mais frio e escuro. Ela fixou os olhos em Bruna e disse que precisava mostrar uma coisa para ela. Mas, para a Bruna vir entender, teria que entrar dentro do espelho. Então ela faz um convite para a Bruna entrar dentro do espelho e passear do outro lado.
bem aqui, do meu lado das trevas. A menina se vira e atravessa para dentro do espelho, como se fosse um portal. E de lá de dentro, ela se vira e olha para Bruna e diz que deixará voltar só depois que mostrasse o mundo infinito dos reflexos. E só assim ela iria entender quem ela realmente era. Em um ato de distração, Bruna olha nos olhos do reflexo e se vê dentro do mundo refletido. Ela vê um emaranhado com bilhões de possibilidades, caminhos diferentes a seguir, com milhares de Brunas lá, dentro, perdidas, esperando um chamado. Ela do mal, ela sombria, ela do bem. Todos os caminhos possíveis do universo. Tinha até um caminho que era a versão dela já corrigida, no qual Bruna tinha superpoderes fantásticos, poderes sobrenaturais, e tudo o que pudesse imaginar. Mas não era esse caminho que ela estava seguindo. Então qual o caminho que ela estava seguindo? Quando, do nada, ela escutou um outro objeto saindo do seu quarto, fazendo-a voltar para sua realidade. Então ela percebe que isso entrou através de sua mente, não fisicamente. Mas o que a mais assustou foi ela ter gostado de sua forma sombria. Então ela gostou de sua forma sombria. E ver que esse era o caminho que ela estava seguindo. Bruna, desesperada, quebra o espelho para que a menina não a puxe de volta para dentro. E sai correndo. Vai até a casa de um vizinho chorando, contando tudo o que aconteceu. Os vizinhos ligaram para os pais de Bruna, que voltaram correndo. E depois de saberem o que aconteceu, em menos de um mês, mudaram-se de casa. Não sei se foi um encontro de universos paralelos. Um espírito se passando por ela mesma, para confundir sua mente. Credo, santa Jennifer Lambisca lambisca. Calma, gente, essa é só minha santinha daqui. Ui, tudo bem, de onde eu vim tem muitas coisas esquisitas, mas assim até eu me arrepio. Eu tô de blusa, esquece. Quem teria coragem de entrar no espelho? E será que todos nós temos outras versões de nós mesmos em outros lugares? Mais uma coisa vocês devem se lembrar: de se inscrever no canal, deixar seu joinha e compartilhar para que outras pessoas gostem de histórias sombrias. E também conheçam o canal, comente se gostaram da história e o que vocês fariam. E isso é só um conto ou uma história real? E voltem sempre para ouvir mais histórias da escuridão. Tenha uma boa noite. Era um rapaz de cabelos compridos que não largava sua guitarra, um jovem de 15 anos que não acreditava em nada. Odiava essas histórias de que tudo era culpa do diabo e batia o pé que o anjo das trevas não existia e que tudo era uma criação bem elaborada, somente para assustar. E o desafiava que, se realmente existisse, que aparecesse em sua frente com chifres ou sem chifres. Porque, na verdade, para esse rapaz, o único mal era o ser humano. Em parte, sim, porque eu conheço muita gente que é diabo por aqui. Meu irmão é um. Brincadeira, mãe! A mãe desse rapaz era evangélica, constantemente lendo a Bíblia, ouvindo salmos. O rapaz era de uma banda de heavy metal, ouvindo músicas pesadas e girando discos ao contrário para ver se tinha mensagens subliminares. Pois bem, ele dormia bem tarde todas as noites. Não sei se é porque ele tinha insônia, ou ele gostava de assistir filmes nas horas mais calmas no relento noturno, quando a seta voava de noite, caminhando pelo Vale da Morte, trazendo demônios que procuravam almas vulneráveis. Pois em um dia desses, quando o rapaz estava assistindo O Mágico de Oz, aquele bem antigo de 1939, da menininha Dorothy e o conjunto Totó. Isso já era bem tarde, por volta das 3h04 da manhã. A TV da sala começou a distorcer a imagem, junto com a voz do personagem. Tadinho do Totó,
Agora ele late assim. Ele levantou-se assustado e sentiu um calafrio que ia até a espinha. E a voz do filme já estava falando diretamente para ele. Você chamou e eu estou aqui, bem atrás de você. Estou em todos os lugares. O rapaz apavorado olhou ao redor para ver se tinha algo lá. E nessa mesma hora, a vassoura caiu em sua frente. Como foguete, ele desligou a TV, apagou as luzes da sala e foi correndo até seu quarto. No meio do caminho, ele sentiu alguém respirando atrás dele. Parece que o metaleiro começou a mudar as crenças. Chegou no quarto, pulou na cama, cobriu-se por inteiro, com o cobertor até a cabeça, suando frio. Demorou para o coração voltar a bater devagar e conseguir cochilar, mas no meio da madrugada, ele acabou sendo acordado. O pesadelo tinha apenas começado. Seu corpo estava completamente paralisado, sem conseguir se mover e com dificuldade de respirar. Ele viu o que não desejava. Desta vez, a visita estava manifestada em sua frente. Acima dele tinha uma sombra que se movia. Parecia uma fumaça escura. Também lembrava um pouco o reflexo de uma piscina. Ele achou que sua vista só poderia estar embaçada. Então a sombra, com uma voz muito grossa, perguntou se ele acreditava no diabo. E o rapaz, mesmo muito apavorado por estar conversando com o ser das sombras e da escuridão, foi sábio e teve uma clareza muito grande em responder que acreditava em Deus. Agora acredita, né? Só agora. Naquela noite, só o sono que não apareceu para aquele jovem roqueiro. Logo ao amanhecer, ele contou toda a história para seu irmão e também contou para sua mãe e para seu parceiro de banda e melhor amigo. Seu irmão até gargalhou. Para com essas brincadeiras, gente. Eu odeio efeitos sonoros. Seu irmão achava que tudo isso não passava de uma mentira. Ainda mais vindo de um cara que achava que todo esse lado obscuro era uma grande farsa, tudo teoria da conspiração. Seu irmão não acreditava nele. Sua mãe sim, acreditou e disse que era a falta de Deus em sua vida. É para ele parar de ouvir essas músicas que nem ele entendia o que diziam e ter mais fé na luz e no Criador. Seu amigo acreditou em sua história, mas disse que não queria saber dessas coisas, senão ele não conseguiria dormir à noite. Medroso. Só que os dias se passaram e as surpresas continuaram a acontecer. Uma semana depois do ocorrido, seu irmão sentiu um cheiro ruim vindo de lá de fora e resolveu olhar no olho mágico para ver o que era. Ele avistou, em frente à porta do apartamento, uma sombra esfumaçada flutuando. Ele achou que estava vendo coisas ou que seu exame de vista tinha vencido, até que se deu conta que já estava de óculos. Então sentiu um frio indo até a espinha e se afastou da porta. Na mesma semana, seu amigo foi dormir em sua casa. Duvido que eles colocaram o disco da Xuxa ao contrário dessa vez. Na madrugada, o rapaz estava dormindo em sua cama e seu amigo no chão do quarto. Só que seu amigo acordou durante a noite e enxergou uma fumacinha se movendo bem pequena pertinho dele. Ele se aproximou para entender o que era e o bobão colocou o dedo dentro da sombra esfumaçada. A sombra foi crescendo e expandiu-se por todo o quarto. O amigo entrou em pânico, cobriu-se a cabeça com o cobertor. Deve ter molhado a cama. Medroso! Aconteceram muitos fatos bizarros e sinistros por um tempo. Assaltos, brigas em casa e entre outras coisas. Pela
energia negativa que atraíram. Cuidado com o que dizem e no que duvidam. Mas de uma coisa vocês não podem se esquecer: de se inscrever no canal, deixar seu joinha e compartilhar para que outras pessoas gostem de histórias sombrias. E também visite o canal e sempre volte para ouvir mais histórias da escuridão. Tenha uma boa noite. Eu não te vejo e quando me pergunta sobre o meu bem. Imagina você numa noite com bastante ventania e garoa e decide fazer um caminho mais curto para casa. Mas para fazer esse caminho, você tem que subir um morro bem alto e seguir uma trilha na escuridão. E as duas únicas iluminações desse caminho seriam a luz lunar e a luz do seu celular. Agora se imagine no meio dessa trilha e o seu celular descarrega. Bum! Ainda bem que meu celular tem uma bateria extra. É a bateria das trevas. Aguenta só mais um pouquinho. Isso só foi o início da noite de terror de um rapaz chamado Murilo, de 25 anos. E esse morro é localizado no Parque Seleta de São Bernardo do Campo, do lado de um conjunto de prédios. E lá acima desse morro tem um lugar chamado Cachoeira da Macumba, também conhecido como um lugar místico e cheio de eventos sobrenaturais. Quando Murilo chegou no topo do morro, estava uma ventania de fazer os galhos dançarem e os matos deitarem, sem contar com a garoa que batia forte em seu rosto. O que ele conseguia enxergar eram uns 500 metros de campo aberto e uns 200 de mata fechada. Murilo caminhava em direção à trilha, quando ele viu uma cabeça de bode pendurada no galho de uma árvore. Ele teria virado as costas. Tchau, não vou falar com o demônio não. Tô bem, tchau. Tchau. Na hora ele congelou sua alma de tanto medo. Quase molhou suas calças com o susto que ele tomou. Será que xixi congela no frio? Eu nunca parei pra pensar nisso. Pera, retornando. Mesmo apavorado, ele passou na frente da árvore encarando a cabeça de bode. Aí ele resolveu correr durante uns 50 metros. O cara pode ser só o Flash, né? Para conseguir fazer isso. E depois disso, ele andou uns 200 metros até a entrada da trilha escura. Ele adentrou-se na trilha somente com a luz do celular. Em poucos minutos, ele achou uma cachoeira onde tinha uma mini estátua do Cristo Redentor. Era um lugar conhecido como Cachoeira da Macumba, onde emanava muitas vibrações estranhas. E para piorar, ele não conseguia esquecer a cabeça de bode lá naquele galho. E a curiosidade estava o corroendo por dentro. E o tonto resolveu voltar para ver o que era aquilo, começando a ir para Calambus Calambisca. E quando ele estava retornando, o seu celular descarregou no meio da trilha. A sua sorte é que a trilha era um pouco espaçada. Mesmo não enxergando nada, ele encontrou a saída que dava para o campo aberto novamente. E de lá ele já conseguiu ver a cabeça de bode. Tá louco? Eu nem a pau voltaria lá. A curiosidade é perigosa às vezes. Isso já eram altas horas da madrugada. E ele se aproximava da cabeça de bode. E parecia que tinha uma maldição no olhar daquele bode, que o chamava. Mas ele estava atraído por aquilo, e mesmo com as calças molhadas, mas dessa vez por causa da chuva. Sei, por causa da chuva. Só se a chuva for amarela, né? Murilo subiu na árvore e pegou a cabeça de bode em suas mãos. Olhou no buraco dos olhos da caveira e o tempo simplesmente parou. O vento parou de soprar, as gotinhas pararam de cair, os passarinhos pararam de voar. Tudo parou naquela fração de segundos. Menos para ele e para uma moça que vinha de longe, sem tocar os pés no chão. Dirigiu-se bastante e parecia que viu uma trilha sonora escabrosa vindo da natureza. E junto dessa mulher
Vinha vozes sussurrando, gritos de pavor, choros de lamentos, mas não tinha ninguém além dela. Parecia que o rapaz tinha acordado um ser sombrio, que não deveria. Mesmo sem ventar, sem chover, nunca sentiu seu corpo congelar daquele jeito. E quando esse espírito das trevas chegou até o rapaz, Murilo olhou dentro de seus olhos negros e viu o universo sombrio dentro daquele ser vazio. E a Dama da Noite enxergou um mundo através da janela de sua alma. E em volta formou-se um campo de força que ele não conseguia sair e nem se mover. E o rapaz caiu na sedução das trevas. E ela o envolveu em um beijo. Ele sentiu como se estivesse entrando dentro dos olhos dela, mas na verdade ela tinha tomado posse de seu corpo. O rapaz estava encarcerado dentro de seu próprio corpo. Ela usou o corpo dele para fazer rituais e ter encontros com outros seres das trevas aqui na Terra. E ele mesmo estando preso dentro de si mesmo, não pôde reagir contra aquilo. Ele não comandava mais suas próprias vontades. Será que se o espírito comesse chocolate e ele fosse alérgico a chocolate, ele ia morrer? Porque o espírito não ia salvar ele indo pro hospital, né? Ah, esquece. Voltando. Mas ele assistiu tudo, como um telespectador, assistindo o maior filme de terror de todos os tempos, mas sendo o ator principal. Murilo lembra de uns flashes daquela noite. Lembra de um ser saindo de um lago escuro, sem olhos. E ele também lembra de vários corpos querendo sair de seu corpo. Era algo horrível. Ele também lembra de estar flutuando em cima de um fogo, tipo um ritual do além, e com seres bizarros dançando em sua volta, o cultuando. Sua última lembrança é de estar se retorcendo no chão, lutando contra aquilo. Depois disso, ele apagou e acordou lá embaixo, na ponta do morro, como se nem tivesse subido, mas seu corpo estava cheio de marcas e tinha um V pontiagudo que ele não sabia o que era. E o mais estranho quanto essa noite era que o tempo não tinha passado um segundo sequer. Ele ficou preso naquele segundo assim que tocou na cabeça de Bote. E o tempo só voltou a andar quando ele acordou. Esse cara aí não pega nem mais cabeça de alho depois disso. Se você tem uma intuição que aquilo vai acabar não dando certo, não mexa. A curiosidade é bem perigosa às vezes. Mas de uma coisa vocês devem saber: de se inscrever no canal, deixar seu joinha e compartilhar o vídeo para que outras pessoas gostem mais de histórias da escuridão. E se inscreva no canal, senão a minha querida boneca, esse espírito da Dama da Noite, irá te pegar à noite. Tchau! Hoje irei contar uma história macabra sobre 4 amigas: Tamires, Carol, Sabrina e Ariana. Nessa época, elas tinham entre 8 e 10 anos. Certo dia, elas estavam tão entediadas que não queriam brincar de boneca, pique-esconde, correr ou qualquer outra brincadeira de criança. É porque 8 e 10 anos já são adultas, né? Bom, adultas que nem lavam a louça, né? Mas tudo bem. Pois bem, Tamires tinha aparecido com uma nova brincadeira, a brincadeira do compasso. Seu primo mais velho tinha jogado isso na escola, mas tinha que ter muita coragem, porque essa brincadeira elas iam invocar um espírito para responder suas perguntas banais ou coisas assim. Igual um menino que invoca espíritos para saber se vai passar de ano ou não. Tinha que ser bem sem noção ou mané. Devia ser mané mesmo. Ariana, por ser a mais responsável ou a mais covarde, não gostou da ideia, porque mexer com os mortos poderia trazer várias consequências. Suas amigas começaram a rir de sua cara, falando que ela era muito medrosa. Por pressão, Ariana cedeu e foram todas brincar. Elas pegaram um papel e com um compasso fizeram um círculo
Depois colocaram o alfabeto em volta e os números. E depois colocaram sim e não. Depois pegaram o compasso e colocaram aberto no meio. E a brincadeira começou. Elas começaram com perguntas bobas como: quem está aí? Você é um espírito do bem? Como se o espírito do mal fosse falar: eu sou do mal e vim buscar sua alma. Desculpa, não tá mais aqui quem falou. Elas decidiram fazer perguntas do cotidiano, até que Tamires perguntou se alguma das amigas morreria cedo. O espírito disse que sim, então ela perguntou quando. Ele disse que naquele mesmo dia. As amigas começaram a ficar apavoradas e Tamires perguntou qual delas seria a vítima. Tamires insistiu e perguntou qual delas seria a vítima. Então o espírito começou a escrever: T-A-M. Tamires ficou revoltada, falando que o espírito estava mentindo. Carol falou para pararem de brincar daquilo. Então ela pegou o compasso para jogar bem longe dali, quando ela gritou, e as meninas viram que a mão dela estava cortada por causa do compasso. Todas elas começaram a ficar apavoradas. Então a Ariana pediu para que elas mantessem a calma. Então cada uma voltou para sua casa. Eu daria meu nome errado, para ele nunca me achar. Mas se ele me encontrasse, já era. No dia seguinte começou a tensão. As meninas foram até a casa de Ariana contar que Tamires havia sofrido um acidente. Ariana começou a chorar, achando que Tamires havia morrido. Tamires não partiu para o além, por pouco. Mas olha o que Tamires me aprontou dessa vez. Ela decide pegar uma pipa no telhado de sua casa. O telhado fraco cedeu. Tamires caiu de alguns metros de altura. Por sorte, só fraturou uma perna. Ainda bem que eram grossas, porque se fossem finas, teria quebrado as duas. Passados alguns dias, as meninas perceberam a ausência de Sabrina. Foram até sua casa e descobriram que Sabrina estava internada. Elas resolveram fazer uma visita a Sabrina. Chegando no quarto do hospital, viram Sabrina totalmente transtornada, louca. Ficava falando sobre espíritos e assombrações. Nada fazia sentido. Na hora, ninguém percebeu, mas já era o mal se manifestando. Uns dias depois, as amigas foram novamente visitar Sabrina, mas foram barradas, pois parecia que Sabrina estava num estado crítico. Havia começado a se cortar. Mas a mãe de Sabrina autorizou a entrada, pois Sabrina tinha dito que precisava muito conversar com suas amigas. Sabrina estava irreconhecível, descabelada, olhos fundos, estava com agressividade. Nada lembrava a menina meiga e doce. De repente, ela vira para as meninas e diz com uma voz demoníaca: vocês que dizem ser amigas, querem ela de volta? Quando vocês me invocaram, me prenderam dentro dela. Agora, para me libertar, terão que jogar novamente. Só assim deixarei vocês em paz. E ela também. Porque quando eu acabar com esta, vem atrás de cada uma de vocês. Após o acontecido, ninguém mais soube das 4 amigas. Alguns falam que elas mudaram, outros dizem que elas sofreram algo que é melhor nem comentar. E você? O que você faria? Brincaria novamente em nome da amizade, mesmo sabendo que o espírito quer ter o corpo? Ou deixaria sua amiga sozinha? Deixe nos comentários, você seria um corajoso ou um covarde? Mas tem mais uma coisa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu joinha, compartilhar para que outras pessoas gostem de histórias da escuridão. Ah, e não se esqueçam, todas as sextas tem um vídeo novo no canal, às 7 horas da noite. Tenha uma boa noite! Luquinha, um moleque de apenas 7 anos, arteiro e, por suas vezes, teimoso, vivia aprontando coisas pelo bairro. Sua mãe, Dona Lúcia, coitada, vivia recebendo reclamações de seus vizinhos,
era o mesmo que tocava a campainha dos vizinhos, batia a bola no portão e sempre queria estar batendo nos cachorros e gatos da rua. Ah, se eu visse ele maltratar algum bichinho, eu invocava a minha Santa Jennifer Calambusca, a minha santa do inferno, e eu fazia ele virar churrasquinho. O menino, ou o capeta, era uma criança hiperativa e bem mal criada. Sua mãe falava para ele tomar cuidado, porque criança mal criada, o homem do saco levava. Luquinha era tão desaforado que ria na cara da mãe. Vai eu rir na cara da minha mãe. Ela me taca no fogo da eternidade e da chinelada. Viu? Esse é o barulho da havaiana de pau da minha mãe das trevas. Eu lá o menino aprontar, procurando vítimas de sua maldade criativa. Nesse dia ele estava mais inspirado do que nunca. Ele resolveu arriscar vários diabinhos na parede de sua vizinha, que era cristã. Então imagine quando ela visse aquilo. Com carinho de sapeca, olhou para os lados, achando que era o único no local. Então um ruído estridente de uma barulhinha em concreto reverberou atrás dele. Ao mesmo tempo, um sussurro de seu nome foi dito. Mesmo parecendo estar tão longe, parecia estar dentro de seus ouvidos. Então ele ficou todo arrepiado e virou para trás para ver quem era. Podia ser o gato arranhando as costas dele, o gatinho que ele maltratou. Vocês estão também ouvindo esses arranhões? Ai, que medo! É só o meu cãozinho do inferno das trevas. Olha ele aqui. Olha que coisa linda. Ele é um amor. Um amor das trevas. Quando olhou, percebeu que havia um homem olhando ele atrás do poste, o observando. Podia ser um morador de rua. Estava com roupas longas, com capuz. E o menino, mesmo ainda com muito medo, mas atrevido, perguntou o que estava olhando. O homem saiu de trás do poste para encarar o menino. Luquinha pôde ver seus olhos amarelos e seus pés. Pera, cadê seus pés? Ele não tinha. É como se flutuasse. Naquela mesma hora, o tempo parou. Aliás, tudo ficou em câmera lenta. O som ficou abafado e as batidas do coração ficaram bem marcadas. Tum. Tum, tum, tum. O menino sentiu seu corpo congelar e a entidade começou a vir em sua direção. O menino conseguiu sair do transe e saiu correndo e gritando, mas a rua estava muito mais longa e vazia. Parecia que não tinha fim e ninguém apareceu para socorrê-lo. O menino correu até uma fábrica desativada que estava fechada com grades e correntes. Por sorte, o menino conseguiu se esgueirar pelas grades. Quando ele olhou para trás, o espírito passou direto pela grade. Apavorado e chorando, ele respirou fundo. Já cansado de tanto correr, entrou dentro da fábrica para procurar um lugar para se esconder. Luquinha achou um armário que lhe cabia direitinho e ele reparou que dentro do armário tinha um desenho de uma cobra com um olhar humano. Mesmo assim, ele entrou lá dentro. Então começou a rezar, falando que se ele saísse ileso, ele nunca mais responderia aos mais velhos e nem perturbaria as pessoas. Fez uma lista de boas ações dentro de sua cabeça. Luquinha então viu a sombra da entidade passando pela fresta da porta do armário. Então ele cerrou os olhos, engoliu o choro. Depois de alguns minutos, ele abriu a porta do armário, olhou para os lados e deu um suspiro de alívio, achando que a entidade havia ido embora. Então ele saiu, mas quando ele se virou, os olhos amarelos deram de cara com os seus. A entidade sorriu com aqueles dentes podres e amarelos. Então colocou o saco na cabeça do menino, que gritou "Ah!". Aquele grito sumiu naquele dia. Luquinha acordou em sua cama, todo ensopado de suor. Tudo aquilo não passou de um terrível pesadelo, foi o que ele pensou. Luquinha escutou sua mãe falando com alguém na sala. Então ele foi caminhando, com medo de ser um homem do pesadelo. Mas, quando chegou na sala, viu sua mãe apenas conversando com o carteiro. O menino voltou aliviado e até animado, voltou até riscando a parede do corredor de sua casa. Mas, voltando ao seu quarto, percebeu que alguém havia desenhado em seu espelho o mesmo que ele viu no armário em seus sonhos. O mesmo, o da cobra, com um olhar humano. Luquinha começou a tremer e entrar em pânico. Na mesma hora, começou a ouvir choros e lamentos de crianças vindo de sua janela.
Luquinha foi até lá para ver o que era aquilo. Então ele viu o homem do saco olhando ele lá de baixo. O homem sorriu. Então ele abriu o saco. De lá de dentro deu para se ouvir choros e lamentos de crianças. Um barulho infernal e desesperador. Então ele fechou o saco e os gritos pararam. O mal existe de várias formas e não se esqueçam disso. Luquinha hoje em dia é Lucão, um grande engenheiro de uma grande companhia, mas isso o atormentou por muitos e muitos anos. Criança que não respeita os pais pode ter uma surpresa bem desagradável. Então não façam isso, não sejam como Luquinha. Mas tem mais uma coisa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar esse joinha e compartilhar para que outras pessoas gostem de Histórias da Escuridão. Hoje eu vou contar a história sobre João e Maria. Tem várias versões diferentes sobre esse conto infantil, mas eu prefiro a pior e a mais assustadora. E hoje eu irei contar a verdadeira lenda desse conto de fadas das avessas. Vamos lá, editor, uma trilha sonora do mal. Não, essa é muito pesada. Coloca uma mais leve para o pessoal se situar com a história. Isso, agora sim. Pois bem, tudo aconteceu na Idade Média e os verdadeiros nomes das crianças eram Hazel e Gretel. Elas vieram de uma família da Germânia, numa época de escassez de comida. Muitos eram famintos. Era tanta fome na época que os mais velhos resolviam morrer para deixar as mais novas sobreviverem. O pai da família era um lenhador e vivia com sua esposa e 2 crianças. O problema é porque mais que tentassem, não tinham de onde tirar alimento para toda a família. Um dia eles estavam conversando sobre isso. João e Maria escutaram a conversa dos pais sobre a situação miserável. Então os filhos resolvem fugir de casa para tentar sobreviver por conta própria. Ao amanhecer, as crianças pegaram 2 peças de roupa, montaram suas trouxinhas e pegaram um pedaço de pão. Mesmo com muita fome, guardaram para depois. Eu ia até fazer uma piada sobre isso, só que a história é muito triste para isso. No primeiro dia, eles comeram um único pedaço de pão e saíram perambulando, procurando comida em qualquer canto, correndo perigo na mão de predadores noturnos. Só que eles não sabiam que o mal naquela floresta não eram os bichos, e sim os humanos. Nessa época existia um canibalismo muito grande para as pessoas não morrerem de fome, e as crianças acabaram sendo atraídas por uma senhora e um filho faminto. E na verdade, a casa de doces não era bem de doces, e sim de madeira velha e podre. Mas o que prometeram era boa comida para se alimentarem e ajudarem seus pais. Mas de onde essa família iria tirar comida? Só se tirassem um braço e oferecessem para eles. Acometidas por uma esperança, as crianças resolveram entrar na casa, mas mal sabiam que ali seria o final de um sonho. Eu ainda vou dar um tempo para vocês desistirem e irem embora, antes do final da história. Eles foram amarrados por uma corda dentro da casa, perto de uma lareira. João, na tentativa de escapar, acabou levando um golpe na cabeça e desmaiou. Maria acabou sofrendo um corte no braço, mas conseguiu escapar. Saiu correndo no desespero, sem olhar para trás. Ela tremia de medo e, sem raciocinar, acabou se perdendo na mata fechada e escura, no frio da Germânia. Ela correu tanto que nem sabia mais onde estava a casa que seu irmão havia ficado. O desespero da menina só aumentou por não poder ajudar seu irmão e nem saber o que aconteceu com ele. Maria ficou por mais umas 2 semanas, faminta, perambulando pela mata, sofrendo por seu irmão, fazendo com que a menina quase chegasse à loucura, uma situação absurdamente triste. Mas quando tudo pareceu totalmente perdido, apareceu um fundo de esperança em toda aquela situação. Ela, caminhando perdida, reconheceu um pedacinho da mata e lembrou do caminho de volta para sua casa. Ela caminhou e finalmente avistou sua casa, do mesmo jeito de quando ela tinha partido. Ela estava se arrastando, mas mesmo assim conseguiu chegar na porta de casa. Quando ela abriu, na esperança de encontrar seus pais bem, infelizmente, seus pais haviam morrido de fome. Ela os encontrou caídos no chão, sua mãe agarrada com uma peça de roupa de cada filho.
Para Maria só restou a dor de ter perdido seus pais e a angústia de não saber o que aconteceu com seu irmão, sabendo que agora está sozinha nesse mundo cruel. Olha, eu não sei se quero continuar contando essas histórias de conto de fadas, porque atrás de toda a história bonitinha tem a sua escuridão. Mas esse é meu papel, revelar o lado obscuro do mundo. E se vocês gostaram dessa história sobre João e Maria, deixe seu like, se inscreva no canal e vai compartilhando, porque assim eu venho contar mais histórias macabras sobre os contos de Ninar. Um homem que vivia curioso em conhecer os dois mundos, o espiritual e o real. E ele teve uma experiência que nunca mais esqueceu, que foi o dia que ele fez sua primeira viagem astral. Mas não foi uma viagem astral tranquila, foi um inferno astral. Bom, eu já vivo no inferno astral quase todo dia. Acordo toda madrugada com as motos fazendo pum, 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 pum. Acredita que tem moto aqui nas trevas? Aí é motoboy entregando as pizzas. E aqui é motoqueiro fantasma entregando as almas. Então se um dia você morrer, a gente vai comer sua alma, entendeu? Esse homem, certa noite, sentiu sua alma sair levemente de seu corpo. Ele se encontrava naquele estado de paralisia no sono. Vocês já sentiram isso? É quando você acorda e não consegue se mover por um certo tempo. Ele achou aquilo tudo muito esquisito, mas ficou morrendo de curiosidade para sair de novo de seu corpo e saber mais sobre o outro lado, para conhecer e buscar algumas respostas sobre o sentido da vida ou o sentido da morte. E a morte tem algum sentido? Tijolo cai na cabeça, pá, pum, apagou. Zé Fini, paletó de madeira. Passaram-se alguns dias, uma noite de sexta-feira, com lua cheia. Ele estava voltando de um dia cansativo de trabalho, então ele acabou caindo de sono no sofá. O homem acabou acordando no meio da madrugada, onde estava tudo escuro. E ele, sem conseguir se mover, ficou um pouco assustado, mas viu que poderia ser a hora de tentar sair de seu corpo novamente. Mas agora, para desbravar o lado dos espíritos. Ele relaxou seu corpo, sem mesmo fazer uma reza ou ter algum conhecimento do que estava fazendo. Ele levantou-se normalmente, mas percebeu que tinha algo diferente. Quando saiu totalmente, olhou para o sofá e viu seu corpo carnal deitado no sofá, na mesma posição. Na hora ele se assustou, gelou de medo, que quase voltou para seu corpo, mas o homem ainda estava curioso. Ele olhava tudo ao seu redor e percebeu que sua sala estava com uma cor diferenciada. Era uma cor de sépia. Parecia que o mundo espiritual tinha uma paleta de cores diferentes. Ele estava apavorado, mas ao mesmo tempo querendo descobrir mais coisas. Então ele começou a andar pela casa para ver se via algo diferente lá. Mas o que chamou atenção foi o espelho enorme que tinha em sua sala. Ele olhou e pensou: será que eu, como um espírito, tenho algum tipo de reflexo? Pera. O cara sai do corpo para se olhar no espelho? Ah, vai fazer uma coisa de útil, tipo visitar uns anjos, uns demônios. Não vai pentear o cabelo. Pera, espírito tem cabelo? Será que eles têm pente? Pera, eles tocam em alguma coisa? Ele se aproximou do espelho e viu um borrão escuro. E quanto mais perto ele chegava, mais o borrão ficava nítido. Até que quando ele finalmente encosta no espelho e vê uma imagem que nunca tinha imaginado ver em sua vida. O homem tomou um susto tão grande que quase morreu de verdade. Agora irei revelar uma coisa das trevas que vocês nunca imaginavam. A imagem desse homem como espírito era exatamente igual àqueles fantasminhas de desenho. Ele não tinha olhos, eram 2 buracos negros. E sua boca também era. Sua pele parecia um borrão branco. Era a coisa mais sinistra que ele já tinha visto. Ele, achando que iria ver a própria imagem, acabou vendo algo que o assustaria para sempre.
Então ele começou a ouvir umas risadinhas vindo do corredor. Desesperado, tentou entrar em seu corpo novamente, mas algo muito ruim não o deixava voltar. Ele enxergava os pés descer o que segurava, mas não enxergava o seu rosto. O homem achou que não voltaria mais para o mundo dos vivos, então ele rezou pedindo um livramento e se soltou e correu até o seu corpo. Mesmo escutando passos o seguindo, ele entrou novamente para o seu corpo. O homem somente se levantou, mas dessa vez com seu corpo de carne e osso. Ele foi para o seu quarto e prometeu nunca mais tentar fazer nenhuma viagem astral. O homem ficou atormentado, mas feliz por saber que nunca morreremos, porque o nosso espírito é eterno. E quando nós morremos, só somos essa casca que nos move. Mas também teve o lado que o deixou triste, por saber que quando morrer, virá aquele fantasminha naquele ambiente de sépia, triste e frio. Que coisa maluca! Eu assistia tanto aqueles desenhos com os fantasminhas, achando que alguém tinha criado aquilo. Mas, na verdade, somos nós, desencarnados. Que história maluca e bizarra! Mas espero que vocês tenham gostado dessa história sobre viagem astral. Jingle bell, jingle all the way. Pois é, meus caros ouvintes da escuridão, hoje irei contar uma história bem sinistra que aconteceu bem na época de Natal. Hoje iremos falar de um jovem de 26 anos. Ele teve uma infância muito difícil, nunca conheceu seus pais e foi abandonado desde criança e passou um tempo na rua, mas depois ele foi para um orfanato e foi adotado por uma família que ajudou a sair daquela situação. Essa família tinha uma religião, mas não quero citar nomes para não ofender ninguém. Pois bem, ele mergulhou de cabeça nessa doutrina religiosa e com o passar do tempo, ele começou a comandar e ensinar aonde ele trabalhava. Mas esse rapaz era tão bom que ele acabou recebendo o convite para abrir outras unidades pelo Brasil. E por se tratar de um rapaz corajoso e que amava desafios, ele decidiu enfrentar essa nova empreitada, abrindo centenas de unidades que depois viraram milhares em nosso país. Só que para tudo isso acontecer, ele tinha feito um pacto. Nessa altura do campeonato, ele já era um grande bruxo. E a cada 6 meses, ele ia lá no cemitério, cortar suas veias e deixar o sangue jorrar para alimentar todos os vultos que o rodeavam. Depois de tudo concluído, ele ia lá no hospital, costurava as veias e depois retornava para casa, porém fraco. Mas vamos direto ao ponto. Em uma noite de Natal, o rapaz estava descansando e assistindo televisão, porque ele não comemorava o Natal com os outros. Imagine como deve ser o Natal desse cara. Em vez de vinho, ele bebe sangue. E o panetone, em vez de ter as frutinhas coloridas, ele coloca os olhos. Aí ele coloca um azul, um verde, um preto, para ficar bem colorido também. E a árvore dele devia ser com um monte de folhas secas e mortas. E em vez dos enfeites, ele colocava um monte de cabeças penduradas. Gente, eu acho que eu tô indo longe demais, né? Melhor parar. Ou não. Enquanto ele estava curtindo sua solidão em sua noite de Natal, bem tranquilo, alguém bate em sua porta. Ele vai abrir bem despretensioso. Quando ele abre a porta, ele se depara com um homem bonito, bem vestido, com barba. Aparentemente, um homem comum. Só que o convite que esse homem fez não era nada comum. O cara chegou e disse: Lúcifer mandou te convidar para uma reunião no inferno. Você tem que ir. Então, tem coragem? Gente, que convite tranquilo, né? Imagine, do nada, alguém chega numa noite de Natal, bate na sua porta e fala que você tem que ir numa reunião lá no inferno. E o diabo está te esperando. Você não pode se atrasar, porque senão o diabo fica nervoso. Eu falaria que não ia dar, porque eu tenho compromisso lá no céu, sabe? Morri. O rapaz, por não temer nada, logo disse que sim. Então ele pegou na mão do homem e eles mergulharam nas profundezas da terra. Então a terra se abriu e eles entraram no inferno. Ele chegou num lugar de muito sofrimento. Um demônio conduzia para um lugar onde tinham várias grades com espíritos presos, gritando, o chamando. Inclusive, alguns até o conheciam por frequentarem o mesmo lugar do que o dele, esperando o juízo final. Ele se sentou em uma mesa onde tinham vários outros demônios
demônios, esperando o começo da reunião. E um dos demônios que estavam sentados disse: "Essa é sua cadeira." Quando ele se sentou, Lúcia chegou com um véu no rosto e se sentou na cadeira da ponta para conduzir a reunião. Os demônios começaram a discutir táticas para como destruir a humanidade e trazer mais almas para o lado deles. Tinha vários tipos de demônios diferentes, com tarefas e responsabilidades diferentes para conseguirem mais almas. Tinha um demônio chamado Veludo, que era responsável por trazer discórdia ao lar, destruir famílias e trazer doenças. Tinha um outro que entrava em religiões através de músicas ou palavras que as pessoas não sabiam o que significavam. Sim, o inferno é mais organizado do que vocês imaginavam. Depois da reunião, Lúcia chegou perto do rapaz e disse: "Está perto de você vir parar aqui. Esta é sua cadeira, e você será um dos nossos. Você não irá precisar ficar preso não. Você já está condenado à diabologia." O rapaz então aceitou sua condição de condenado e foi para casa depois de ter passado 48 horas no inferno. Ele tentou sair disso, mas foi muito atormentado aqui na Terra. Porém, as coisas incríveis que aconteceram em sua vida foi o que o transformou. Mas isso já é assunto para outro vídeo, porque enquanto estamos distraídos com as festas e comemorações, estão acontecendo coisas lá embaixo para nos pegarem de surpresa. E não deixem de assistir Histórias da Escuridão, porque aqui o lado escuro está sendo revelado. Nossa, tá muito alto isso aqui. Agora sim tá parando. Eu acho que agora sim, deu o último estouro do Réveillon aqui das trevas. O tempo aqui na escuridão é totalmente diferente do tempo aí de vocês. Comemoramos o Réveillon a cada 100 anos, diferentemente de vocês que comemoram a cada 1 ano. Bom, a história que irei contar hoje foi sobre um Réveillon que aconteceu aí em Gaia, também conhecida como Mãe Terra. 5 rapazes foram passar a virada do ano na praia, no litoral norte de São Paulo. A praia era localizada em Boiçucança. Desculpa, pessoal, é Boiçucanga. Uma praia tranquila, pelo menos era o que parecia. Esses rapazes viajaram por algumas horas e foram acampar, mesmo sofrendo com o calor e os mosquitos nessa época do ano. Chegando no camping, eles se dividiram em 2 grupos, porque só levaram 2 barracas para os 5. Nossa, 2 barracas para 5 caras? Em pleno calor do verão? Os mosquitos lascando o dente neles? Esses caras aí estavam quebrados. Estavam economizando até a alma. Sempre tem um engraçadinho do peido que sempre faz isso para espantar todos da barraca. Amadores. Eu faria bem pior aqui nas trevas. Enquanto eles estavam tentando dormir, isso já era plena madrugada do dia 30 para o dia 31 de dezembro. Isso um dia antes da virada do ano. Ninguém estava conseguindo dormir, porque a barraca estava cheia de pernilongos, que alguém tinha esquecido ela aberta o dia todo. Nem repelente tinha dado conta dos mosquitos. Então os 3 garotos dessa barraca resolveram sair, enquanto os outros 2 da outra barraca ficaram para dormir. Isso já era na alta madrugada. Os 3 rapazes saíram para caminhar em direção à areia da praia, para conversarem olhando para a escuridão do mar noturno. Só que quando eles chegam na areia da praia, eles se deparam com uma coisa muito sinistra. Tinha um círculo com 15 a 20 pessoas, todas com capuz e cabeças baixas. Parecia tipo uma seita ou algo do tipo. Um dos garotos queria passar no meio deles para ver se tinha alguma coisa que eles estavam ritualizando. Só que os outros 2 não deixaram e os seguraram. Devia ter deixado esse espertalhão passar ali no meio da seita. Sempre tem os engraçadinhos metidos a machão, mas quando o bicho pega, eles são os primeiros a correr. Mãe, mãe! Os rapazes passaram por eles, os contornando, tentando olhar para ver se enxergavam algo no meio do círculo, mas não viram nada. Mas em uma fração de segundos que eles se distraíram, quando eles viraram de volta e olharam, os seres de capuz tinham desaparecido. Os garotos ficaram intrigados e assustados com o acontecimento. Sentaram-se na areia e começaram a pensar no que havia acontecido, para onde aqueles seres foram. E já embalaram a contar histórias de assombrações e fantasmas, noite adentro. Só que no dia seguinte, o dia da virada do ano, 2 dos rapazes foram até o mercado comprar algumas coisas para comer e beber. Mas no caminho de volta do mercado, isso já era umas 7 horas da noite.
eles avistaram, na estrada de terra, perto do camping em qual eles estavam acampados, um cachorro com o pescoço quebrado, com a cabeça toda virada para trás, olhando para eles. Esse cachorro passou por eles como se estivesse vivo e parou do lado dos garotos, que saíram correndo em disparada até o camping, sem olhar para trás. Quando chegaram na barraca, estava tudo revirado, roupas, pertences, estava tudo uma bagunça. Alguma coisa tinha feito aquilo para procurar algo deles. Mas os dois rapazes notaram que a barraca dos outros amigos estava fechada. Eles então bateram e chamaram os outros 3 garotos, que abriram assustados. Eles disseram ter ouvido algo grunhindo, rosnando, com uma passada bem forte. Depois veio uma voz humana muito grossa, que dizia que eles estavam sendo vigiados e que um deles estava sendo preparado para eles. Os meninos não tiveram coragem de abrir a barraca até os outros chegarem. Depois que os outros contaram o que viram na estrada de terra, todos resolveram ir embora, mesmo antes da virada do ano. E foi o que fizeram. No caminho de volta, eu não sei o que foi direito, se foi um espírito ou uma má influência, mas eles foram tentar fazer uma ultrapassagem na rodovia e acabaram batendo de frente com outro veículo. Infelizmente, um dos rapazes acabou falecendo no momento do acidente. Os outros 4 ficaram bem machucados, mas sobreviveram. Essa tragédia ficará marcada para sempre na mente dos sobreviventes da rodovia SP-55. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, humaninhos de Gaio. Vocês acham que se eles tivessem ficado na praia, todos os 5 teriam ficado vivos? E que essa criatura os conduziu para a morte desse rapaz e que conseguiu a alma dele? O que eles realmente deviam ter feito nesse caso? Era uma casa muito assombrada, não tinha teto, só tinha fantasma. Ninguém podia entrar nela ali, porque demônio só tinha ali. Pois é, povo da escuridão. Hoje irei contar uma história sobre uma casa mal assombrada, onde viveram uma família há alguns anos. Isso já há muito tempo atrás, antes mesmo de demolirem a casa e construírem um prédio no local. Imagine, você está dormindo e ouve conversas vindo da sala e o som da TV ligada. Então você levanta e quando se aproxima, tudo se silencia. Ou na madrugada, fazer uma sombra em sua janela, que vai aumentando com barulhos de folhas e gemidos, chegando até a sua porta. E do nada, tudo some em uma fração de segundos. Pratos quebrando, os copos caindo. Quando você chega na cozinha, está tudo intacto. Essa era a rotina feliz da casa. Rotina feliz? A família já se acostumou com a rotina do inferno. Mesmo antes de ir pra lá, imagina, você acorda e tem uma cabeça do seu lado. Aí você sorri e fala, bom dia, cabeça! Como se nada tivesse acontecido. Estava tudo mais ou menos em seus devidos lugares. Uma certa noite, quando tudo parecia tranquilo, 2 irmãos estavam conversando no quarto durante a madrugada. Conversas aleatórias sobre o dia. De repente, escuta-se alguém caminhando sobre os tacos do chão do corredor. Só que tem um detalhe. Eles tinham um pastor alemão que ficava de dia na casa, mas de noite ele dormia no quintal. Então não havia ninguém para caminhar naquele horário da noite, já que estavam todos dormindo. Todos escutaram. Um dos irmãos, assustado, perguntou para o outro se ele tinha prendido o cachorro do lado de fora. Então ele respondeu que sim. Um dos irmãos, que estava olhando para o corredor na hora, perguntou, então o que é aquilo andando de 4 no corredor? E a cada passo que esse ser da escuridão dava, ele tirava um taco fora do lugar. Então ele realmente estava manifestado lá. Então ele foi caminhando até o final do corredor, entrou no banheiro e desapareceu lá, naquela madrugada. Ai gente, espírito por si só já assusta. Agora chega caminhando de 4 e tirando os pisos do lugar. Santa gente para calambusca lambisca. Tem espírito que já vem logo pra te matar do coração e te levar junto com ele. Chegou um momento que as coisas foram piorando. De vez em quando eles escutavam palavrões e xingamentos vindo de outros cômodos da casa. De vez em quando usavam até as vozes de alguém da família para confundir todos, sendo que essa pessoa nem na casa estava. Uma noite, a mãe dessa família teve um sonho
E nesse sonho, uma voz bem grossa dizia para ela que ela iria morrer naquele ano. Esse foi o pior ano da vida dessa mãe. Ela teve um pequeno derrame, surgiu um zumbido em seu ouvido e ela quase ficou totalmente surda. E ela entrou em depressão tão profunda que realmente quase morreu. Mas ela foi forte e conseguiu superar e sair de tudo aquilo. O pai quase enlouqueceu alguns dias na casa. Parecia que ele estava sendo dominado por algo que ninguém sabia o que era. E nesses dias ficava um cheiro podre na casa. Entraram até ratos. Depois de um tempo, aguentando essa situação, eles decidiram se mudar. Até porque eles já estavam esgotados psicologicamente. Tem muitos espíritos dominadores e territoriais que viram demônios literalmente. Por isso, se apegue a algo forte na vida. Família, amores, criador desse universo, para não sofrerem sozinhos. Sempre tem alguém ou algo para nos ajudar que não compreendemos ainda. Um grupo de escoteiros de meninos de 10 a 14 anos foram acampar em São Francisco Xavier. Eles estavam bem animados e fizeram a trilha da Pedra da Onça. Como era uma trilha de nível de dificuldade física moderado, deixaram suas atividades para o dia seguinte. Ao cair da noite, já todos em volta de uma fogueira, Carlos, um garoto de 14 anos, começa a falar. Acampamento sem uma boa história da escuridão não tem graça. Havia uma cabana velha no meio da mata fechada. Sua porta se destacava, pois era pintada de um vermelho carmim. Curiosidade: o tom forte e vibrante é obtido a partir da cochonila do carmim, um inseto parecido com um pulgão. O uso desse corante tem provocado reações em grupos de defesa animal, já que para conseguir meio quilo desse corante é necessário sacrificar 70 mil insetos. Por que pulga de cachorro também não produz corante? Porque aí dava pra gente pegar 70 mil pulgas de cada cachorro e produzir corante para o resto da humanidade. E também livraria os cachorros das coceiras que nunca acabam. Aí sim ia ser legal. Bruno, o mais novo da turma, interrompe a história por ficar com medo pelo fato da porta ser pintada com sangue de inseto. Então ele corre mais pra dentro para não escutar mais a história e também para desbravar mais o local. Bruno andou tanto que quando percebeu, estava em mata fechada. A neblina estava muito forte e quase não dava para ver o que estava em sua frente. E começou a entrar em desespero, pois não prestou atenção por onde estava andando. E de repente, ele escorregou e deslizou pelo barranco e bateu de cara no chão. Acordou com um garoto sorrindo para ele. Dava para enxergar através dele. Ele não estava mais nesse mundo. Era um fantasma de uma criança que devia ter morrido por ali. A assombração olha sorrindo e percebe que Bruno está tremendo e pergunta o que é de errado. Por que você está tremendo? Bruno, tremendo, olha para frente e vê uma cabana. Fica atônito. Era uma cabana velha, feita de madeira. O mais impressionante era a cor de sua porta. Era um tom de vermelho escuro e brilhante. E gaguejando, ele fala: cabana carmim. Tá de brincadeira, né? Uma assombração aparece pra você no meio do mato e pergunta por que você está tremendo. Se fosse eu falaria assim: ó, eu não tô tremendo, eu só tô fazendo a nova dancinha do treme-treme. E eu não tô tremendo por causa de você não, senhora assombração do mato. O fantasma do menino disse que aquela é a cabana onde ele mora e que a porta é pintada de vermelho por causa de um ritual que aconteceu alguns anos atrás. A assombração chama Bruno para brincar lá dentro com ele. Bruno, tremendo de medo, vai caminhando com a entidade até a porta. Então Bruno empurra a porta e um rangido ecoa pela cabana. Então ele olha para trás e a entidade tinha desaparecido e reapareceu dentro da cabana. Ele fala para Bruno não se assustar e precisa lhe contar uma coisa. Então ele diz que umas noites atrás, uma noite bem fria e com muita neblina, uma noite como daquele dia, seus pais estavam sentados em volta da lareira. Quando alguém ou algo invade a cabana, ele diz algo porque naquele momento ele estava com tanto medo que não sabia o certo o que era aquilo. Mas mandaram ele correr para a mata. Então ele correu. Quando voltou à cabana, seus pais tinham sumido. Então ele começou a chorar, falando que ele era um covarde. Já era de madrugada, quando eles escutaram um barulho. Então Bruno correu e se escondeu. Então entrou um casal na cabana. Uma mulher de aproximadamente uns 45 anos, cabelos longos e negros, olhos escuros. O homem parecia ser um pouco mais velho, talvez uns 50 anos, cabelo grisalho e barba grande. Eles estavam conversando sobre rituais macabros e que precisavam fazer outra oferenda, porque a última tinha sido de uma família que morava naquela cabana há
15 anos atrás. E de repente, a assombração começa a cochichar para Bruno sobre a noite que seus pais tinham desaparecido. Os três estavam sentados em volta da lareira, quando aquele homem e aquela mulher invadiram a cabana. Então, seus pais mandaram ele correr para a mata. Então ele correu e se escondeu. O garoto adormeceu na mata, mas foi acordado com um chacoalhão. Era o homem que havia invadido a sua cabana. Então ele foi arrastado de volta. Ele gritava e se debatia, mas não tinha ninguém que pudesse ouvi-lo. Quando chegaram, ele foi jogado ao chão e pôde ver seus pais amarrados à cadeira. E no chão, em volta deles, tinha vários símbolos rabiscados, e seus pais já não estavam mais no plano terrestre. Então ele começou a chorar por ter perdido seus pais e por medo, pois sabia o que iria acontecer. A mulher começou a rir da cara dele, dizendo que ele era um homenzinho medroso e chorão. Então ela chegou bem perto dele, no fundo nos olhos dele, e ele pôde sentir sua vida esvaindo. Ele e a família morreram naquela noite. Quando o casal saiu, a entidade mostrou onde foi enterrado os corpos. Então Bruno correu até o acampamento e ligou para a polícia. Quando o casal estava sendo preso, a entidade junto com seus pais apareceram para Bruno. O fantasminha se sentia culpado por ter deixado seus pais para trás. Por isso, seu espírito não conseguiu descansar. Agora, finalmente, pôde entender que não os abandonou, pois era só uma criança, em que, na verdade, ele foi muito corajoso, pois seu espírito conseguiu justiça e, junto com Bruno, conseguiram desvendar aquele trágico sumiço. Tem que ser muito corajoso para desvendar um mistério com uma entidade. E vocês também têm que serem corajosos e não fugirem na hora de se inscrever no canal, deixar seu joinha e compartilhar para que outras pessoas gostem de histórias sombrias e sempre voltem para ouvir mais histórias da escuridão. Uma sexta-feira à noite, por volta das 3 da manhã, seu Antônio, um taxista há mais de 40 anos, era o primeiro na fila no ponto de táxi de uma rua na Lapa, no Rio de Janeiro. Era janeiro de 2018, em pleno verão carioca. O mercado estava quente e alegre, com muitas pessoas nas ruas, nas baladas e nos bares ali no centro da cidade. Um casal que estava por ali se aproximou do carro de seu Antônio e pediu para levá-los num prédio em Botafogo, onde estavam hospedados. Parecia tudo normal. Era apenas mais uma corrida numa noite infernal. Até que próximo a um farol, perto da praia de Botafogo, um cãozinho atravessa a rua correndo e seu Antônio teve que frear bruscamente. Ele pediu desculpa aos passageiros, mas pareceram que nem se importaram e continuaram rindo e conversando, numa língua que seu Antônio não compreendia. Deve ser estrangeiros, ele pensou. Estrangeiros? Nada. Devia estar xingando ele em outra língua. Depois da freada, eles deviam ter falado: "Você viu a freada que esse Ramana-Racha da Kaioshin deu agora? É mesmo um lugar pra caramba que eu fiquei." Quando chegaram ao destino, o taxímetro marcava R$19,25. A moça sacou uma nota de 20 e deu para seu Antônio, fazendo sinal para que ficasse com o troco. Seu Antônio agradeceu e, como de costume, esperou os passageiros descerem do carro e entrarem no prédio em segurança, antes de voltar ao ponto de táxi. Pelo retrovisor, acompanhou o casal desaparecer de vista, mas não viu eles entrando em nenhum prédio daquela rua. Esperou alguns minutos, mas não viu nenhum movimento. Então, seu Antônio, preocupado, resolveu descer, imaginando que um deles devia ter escorregado ou perdido algo atrás do carro ou por ali na rua. Para sua surpresa, não havia ninguém ali por perto. A rua estava completamente deserta. Intrigado com esse mistério, resolveu perguntar ao guarda da guarita no final daquela rua se ele havia visto o casal entrar em algum dos condomínios. Casal? Eu não vi ninguém descer do seu táxi. Inclusive, achei estranho o senhor ficar parado aqui a essa hora da noite, sem trazer ou buscar nenhum passageiro. Seu Antônio, sem entender nada, pegou a nota de R$20 que o casal havia lhe dado. E o segurança fez uma cara de quem não acreditava e pediu para seu Antônio ir para casa dormir. Então, seu Antônio foi para casa pensativo, achando que tinha trabalhado demais naquela noite. Eu pensaria: espíritos que vêm aqui e pagam em real? Que dimensão é essa que vocês vieram? Não evoluíram nada e, pelo jeito, estão mais quebrados do que os daqui. E não deram nenhuma gorjeta? E esse real? Será que vale aqui? Peraí! Eu tô pensando em dinheiro, em vez dos espíritos que entraram no carro e não trouxeram dólares. Uau!
No dia seguinte, seu Antônio foi até o ponto de táxi. Percebeu que estava rolando um burburinho entre os outros taxistas e algumas pessoas que se aglomeravam por ali. Ficou sabendo que ocorreu um arrastão na noite anterior, para as 3:30 da manhã, logo depois de ter partido com um casal fantasma. Todo o dinheiro e pertences dos taxistas foram levados pelos ladrões. Então, seu Antônio deu graças ao casal fantasma por ter ficado a salvo e não ter sido vítima do arrastão. Foi aí que seu Antônio começou a pensar: será que aquele casal, na verdade, eram anjos ou espíritos da luz? Então, seu Antônio fez o sinal da cruz e uma oração, agradecendo por ter levado aqueles passageiros fantasmas ou anjos na noite anterior. E vocês, já tiveram alguma experiência com anjos? Me conte aqui nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com toda a família e amigos, para que eu volte aqui para contar mais histórias da escuridão para vocês. Tenha uma boa noite! No dia das bruxas, Júlia, uma moça de 18 anos, uma típica jovem, adorava festas e ficar jogando conversa fora com as amigas e ficar falando sobre rapazes. Ela estava sozinha em casa, adorava o dia das bruxas. Estava louca para ir numa festa bem misteriosa, onde você podia se fantasiar de qualquer coisa, ser o que quiser naquela noite. Ela estava conversando por mensagem com sua amiga. Estavam decidindo que horário iriam para a festa. E o mais importante, que fantasia usariam. Como elas eram muito amigas, decidiram ir uma de anjo e outra de diabinha. Como Júlia era uma garota muito rebelde, ela queria ir de diabinha. Era mais o seu estilo. Ao anoitecer, Júlia começou a se preparar. Tomou um belo banho e colocou a fantasia. Então começou a se maquiar. De repente, ela escuta um som alto, vindo do quarto de seu irmão. Era o rádio. Júlia falou sozinha: quando o Theo chegou que eu não percebi. A menina foi até o quarto para falar com ele, mas não havia ninguém. Que estranho, pensou ela. Então ela desligou e voltou para o seu quarto. Terminou de se maquiar. Ficou perfeito, sem muitos exageros, porque senão, em vez de ficar com cara de diabinha, ia ficar com cara de palhaço. Foi o que ela pensou. Ela levou um susto. Novamente, o barulho alto vindo do quarto de seu irmão. Ela começou a caminhar devagarinho pelo corredor, em direção ao quarto de seu irmão. Estava com muito medo. Será que alguém tinha invadido a casa e estava brincando com ela? Quando chegou ao quarto, desligou o rádio e olhou para os lados. Viu um rosto estranho, com uma feição demoníaca, com olhos vermelhos e a cabeça maior do que o normal. E várias risadas de várias pessoas, sendo que só tinha uma naquele momento. Então ela saiu disparada, correndo e gritando. Então chegou ao seu quarto, trancou a porta e aos poucos foi se acalmando. Então ela parou e pensou direito: hoje é dia das bruxas. Ah, tá bom. Até parece que eu iria ficar calma, pensar que hoje é dia das bruxas. Então está tudo bem se o diabo vir aqui em casa. Aliás, todo demônio merece um dia de descanso e festa, não é mesmo? Então bora para a balada, capetão? Santa Gene para Calambusca, me livre, por favor. Júlia voltou até o quarto do seu irmão e viu que era só a fantasia dele. Se sentiu ridícula no que ela estava pensando, porque demônios e espíritos era coisa que a menina não acreditava, porque para ela, o bem ou o mal era só o ser humano e ponto final. Quando Theo e sua mãe chegaram em casa, Júlia avisou que sairia com Patty e iriam a um baile de fantasia numa danceteria lá perto do centro da cidade. Antes de Júlia ir embora, deu uma piscada para Theo e disse que amou a máscara em seu quarto. Ele ficou sem entender nada. Júlia e Patty chegaram à danceteria lotada e vários rapazes vinham paquerar as meninas, mas elas queriam mesmo era curtir e dançar. Lá por volta das 3 da manhã, um belo rapaz se aproximou de Júlia. Ele era alto, loiro e olhos claros e estava fantasiado de anjo. A garota ficou encantada pelo rapaz e não demorou muito, ele a convenceu deles irem conversar lá do lado de fora, com mais calma e sem barulho. Ele começou a dizer: sabe, Júlia, eu ando te observando. A menina interrompe: ah, eu também, na hora que eu te vi na pista. Ele então dá um sorriso maldoso: não, Júlia, eu vim te observando há tempos. Você é aquele tipo de pessoa que não tem fé, não crê em nada. Você é vaidosa e mesquinha. Você não é a pessoa que tem de ser. Eu sei de tudo, Jojoca. Sua feição mudou. Ela não conseguia mais manter o sorriso em seu rosto. Na verdade, sua feição era de pavor. Quem ele era? O maníaco que a perseguia? Ele até sabia o apelido que sua falecida avó a chamava. O quê? Se fosse comigo, um cara que eu nunca vi antes, saber se
de todos os meus segredos? Ou é uma ou é outra. Ou ele veio do inferno, ou ele veio fazer da sua vida um inferno. De qualquer forma, o cara é o capeta. Eu, hein? Fugi! Ele revelou que era ele em sua casa mais cedo. Então ela gritou, chamou ele de maníaco, falou que perseguição era crime e ela iria até a polícia. O rapaz soltou uma gargalhada sinistra, a mesma com várias vozes que tinham ouvido no quarto de seu irmão. Então ele abaixou a cabeça e ficou alguns segundos em silêncio. Quando ele olhou novamente para Júlia, sua feição havia mudado. Era um rosto demoníaco, o mesmo que ela havia visto no quarto de Theo. E suas asas já não eram mais brancas, mas sim negras. Quando Júlia tentou correr, ele segurou os seus braços e não deixou a garota sair dali. Enquanto ele falava, os insetos saíram de sua boca. Uma barata até chegou a subir em seu cabelo. Esse anjo demoníaco contou que a avó de Júlia estava sofrendo do outro lado pelas mesmas atitudes que Júlia estava cometendo em sua vida. Esse ser diabólico também reforçou, dizendo que a avó da garota estava em um mar de lama fervente, sem poder respirar. E seu único momento de alívio era quando ela conseguia colocar a cabeça para fora da lama, apenas por alguns segundos, mesmo já sem pele, o rosto todo derretido, gritando de tantas dores. O demônio, ainda sorrindo, disse que o sofrimento de Júlia seria muito pior, que ela estava mais perto de ir para lá do que imaginava e que todos já estavam ansiosos pela chegada de Júlia naquele lugar. Júlia consegue se soltar, começa a correr pelas ruas, mas para onde ela olhava, só via demônios e entidades rindo. Desesperada, pediu ajuda, mas as pessoas só achavam que ela estava bêbada. Quando ela foi atravessar uma avenida, um carro passou no sinal vermelho. A polícia investigou o caso, mas foi encerrado como um simples atropelamento, que Júlia estava alcoolizada, mesmo parte dizendo que a amiga não havia bebido nada, que ela havia saído com um anjo. Santa Genebra Calambisca! Credo! Parece que Júlia perdeu muito tempo da vida dela por um caminho sem volta. E vocês, o que fariam na situação de Júlia? Correriam ou perguntariam mais coisas para esse demônio? Quatro garotos pobres da cidade operária de Birmingham, que fica localizada na Inglaterra, isso já estou falando no final dos anos 60. Eram garotos que não se encaixavam nos padrões da sociedade. Eles participavam de gangues e já tinham sido até presos por brigas, confusões e depredações. Nessa cidade fria e cinza, esses garotos resolveram montar uma banda de rock para expressar toda essa rebeldia que estava presa em seus gritos e com suas guitarras distorcidas. Estou falando do quarteto formado por Kizzy Butler, Tony Iommi, Bill Ward e Ozzy Osbourne, que formaram a grandiosa banda Black Sabbath. Agora os garotos já tinham a banda de rock montada, mas eles queriam fazer um estilo mais macabro, no estilo dos filmes de terror sinistros da época que estavam na moda. Eles também queriam fazer as músicas na mesma pegada, macabra, como se fosse um filme musicado. Numa noite de Ostara, uma das datas comemorativas do Sabá das Bruxas, um dos integrantes da banda estava em casa, pensando no que iria fazer e em qual nome daria para a banda. Era uma noite bem fria, típica da cidade e da época do ano. O garoto estava sozinho em casa, não sabia se assistia TV, escutava música ou tocava sua guitarra, quando ele começa a sentir uma brisa gelada de alguma presença que estava por ali. Ele não sabia o que era aquela sensação estranha que estava por perto, mas sabia que era algo tenebroso. Então o rapaz olha para trás e viu uma mulher toda de preto saindo do chão de seu quarto. Era uma entidade macabra, toda pálida, com um longo vestido preto. Então as luzes da casa começam a piscar e ela olha com um olhar penetrante e frio. O garoto nunca sentiu tanto medo em sua vida. Mesmo apavorado, ele continuou a olhar, paralisado, para esse espírito das trevas. Então ele começa a pensar que isso poderia ser o sinal que ele estava esperando para sua banda finalmente dar certo. Então, mesmo com muito medo, ele pergunta para a entidade das trevas se ele era o escolhido. Essa alma tenebrosa não responde o garoto, somente aponta o dedo para ele, sente um frio em toda a espinha. Porque ele perguntou se é escolhido. Escolhido do quê? Aparece um negócio do inferno apontando para você e você pergunta se é o escolhido? Só se for escolhido para se lascar, o escolhido para levar 1000 chicotadas do demônio, o escolhido por ser o mais idiota do universo. Mas daí ele teria que perguntar: eu sou o azarado?
Daí faria mais sentido. Nessa hora, o garoto pulou a janela e saiu correndo pelas ruas, olhando para trás, para ver se não estava sendo seguido. Ele saiu disparado para contar para os outros integrantes da banda o que havia acontecido. Quando ele contou o que havia acontecido para os outros garotos, eles ficaram com medo, mas ao mesmo tempo empolgados, por acharem que isso era um sinal que a banda finalmente ia estourar e fazer muito sucesso, sem temer as consequências disso no futuro. Os garotos pensam que aquilo poderia ser uma bruxa, pelo fato dessa entidade estar vestida de preto e ser uma mulher, e aparecer bem no dia do Sabá das Bruxas. Para quem não sabe que é Sabá das Bruxas, era uma celebração realizada por bruxas na presença do diabo no século XIV. A cerimônia das bruxas, grande parte, era do sexo feminino, consistia em vários ritos malignos que aconteciam durante a madrugada. O objetivo era cultuar o diabo, o anfitrião, desprezar a Deus. Orgias, canibalismo e subversão dos dogmas da igreja estavam entre os atos praticados. O nome Sabá deriva de Shabá, fluência da forte onda anti-judaísmo da época. Também existia o culto infernal, que durante a missa negra, um cerimonialista recita orações ao demônio em um altar humano e logo em seguida acontecia a ceia maldita, um banquete que simboliza a união entre as bruxas e o tinhoso. Elas podiam cometer a gula com os mais finos pratos e licores, mas nenhuma comida podia ter sal. Com o poder exorcista, o sal não agradava o mestre. Depois de um confessionário, ainda corromper nos costumes religiosos, as bruxas contavam ao diabo a maldade que conseguiram fazer até ali: abortos, envenenamento de gado, destruição de plantações e encantos amorosos. Mas também, longe dali, tinha uns esconderijos macabros, onde os rituais aconteciam sexta-feira à noite e acabavam ao amanhecer. O local escolhido era sempre afastado dos centros urbanos, ruínas antigas e sítios megalíticos, com monumentos rochosos feitos por culturas pré-históricas, que eram os favoritos. Diversas florestas, ilhas e montanhas também eram os locais preferidos para as maldições. E por último, tinha um festim diabólico, onde o último ato inclui uma dança enlouquecida das bruxas, onde diziam ter seu corpo possuído por diversos demônios e ter relações com o próprio diabo. Isso tudo era o Sabá das Bruxas. Então, a banda de garotos fez a associação dessa entidade vestida de preto e ser uma mulher, a aparecer justamente no dia do Sabá das Bruxas. Só poderia ser uma bruxa, que veio dar um recado para eles. Então, desse modo, eles resolveram arriscar, colocar o nome da banda de Black Sabbath, e assim permaneceu para sempre. Inclusive, a capa do álbum Black Sabbath, lançado na sexta-feira 13 de 1970, um conjunto preto que apareceu para o nosso querido integrante da banda, uma bela homenagem para as trevas. Que homenagem fofinha para o diabo, garotinhos espertos. Eles vão ver só a homenagem que o diabo vai fazer para eles quando eles embarcarem de Gaia. Aí o diabo dançando com o tridente pegando fogo, um passinho pra lá, uma espetadinha aqui, vai ser Black Sabbath pra sempre pra eles. E vocês, teriam coragem de seguir algo que algum espírito das trevas dissesse ou viesse mostrar para vocês? Tem que ter muita coragem mesmo. Também não pensar nas consequências que isso pode causar ou ser cobrado lá no futuro, ou até mesmo após a morte. Letícia, mais conhecida como Leleca, uma criança de 4 anos, alegre e sapeca, dava trabalho para os pais. Como toda criança que gosta de uma arte, ela riscava as paredes de casa e tinha uma pinta que seria artista, mas nessa idade não se sabe de nada. A menina foi passar o fim de semana na casa da sua tia preferida, Tia Nê. Durante o dia, elas fizeram pamonha, bolo de milho e várias guloseimas. Quando anoiteceu, na hora de dormir, elas subiram para o quarto, que ficava no sótão. Leleca morria de medo, só que como iria dormir junto com sua tia, deixou o medo de lado. Mas, mesmo assim, ela observava o quarto. Tinha um pouco de cheiro de mofo, talvez pela casa ser antiga, e pelas paredes tinham várias manchas. Ela ficava imaginando figuras com aquelas imagens. Tinha um relógio cuco, que o passarinho saía para cantar a cada meia hora. A menina achava aquilo divertido, mas às vezes assustador, por ter um monte de velharias na casa de sua tia. Se fosse só o passarinho, é tranquilo. Mas já imaginou, do nada, sai uma cabeça humana e fala: "Cuco, cuco!" Eu acharia muito engraçado. Daria muito dinheiro da escuridão só para ver essa cena. Desculpa, ela é uma criança.
Eu iria me divertir mesmo assim. O dia foi tão agitado que logo a pequena pega no sono. Por volta das 6 da madrugada, Leleca acorda com um som baixo ao longe. O som de vários chocalhos, aqueles que as tribos indígenas tocavam. Mas a cada segundo que se passava, o som ficava mais alto e nítido. Leleca estava sem coragem de abrir os olhos, já prevendo que poderia ser algo sobrenatural. O seu coração batendo bem depressa, ela resolve abrir os olhos, na esperança de ser sua tia fazendo algo. Mas, ao abrir os olhos, ela vê um monte de sombras subindo as escadas. Aqueles vultos estavam vindo em direção a ela. Então, rapidamente ela se enfia debaixo das cobertas, querendo chorar. Meio desmontada, não tinha mais coragem de olhar. O som estava ficando ensurdecedor. Então, a menina sentiu algo puxar a coberta bem devagarinho. Até hoje, a menina não esqueceu o olhar daquele ser sombrio. Era um vulto preto, quase um borrão, que ficava se mexendo. Mas os seus olhos eram como duas galáxias, porque eram em espiral e brilhante. Só que sua voz era sussurrada. E essa criatura das sombras pediu para a menina segurar em sua mão, para ela dar um passeio bem longe dali. Leleca deu um grito de pavor. As luzes se acenderam e os espíritos das trevas sumiram. Foi como acender a luz, as trevas sumissem. Coitada da Leleca. Acho que ela fez meleca. E essa tia? Onde ela estava? O pior é que quando a gente mais precisa de alguém, essa pessoa morre no sono. Ou ela foi beber água bem na hora. E depois aparece com cara de sonsa e pergunta: me chamou o bebê? Ou essa tia é o próprio diabo e a gente não sabe. Tiane abraçou Leleca bem forte, tentando acalmar a menina, dizendo que aquilo era apenas um pesadelo. Mas Leleca não deixava a tia apagar as luzes de jeito nenhum, porque as trevas poderiam retornar. A tia tentava convencer a menina que aquilo era apenas um pesadelo e já tinha acabado, que nada daquilo era real. Mas a menina sabia muito bem o que tinha visto, que aquilo era tão real quanto a conversa com sua tia. Depois de conversarem uns 10 minutos, a menina começa a se acalmar. Quando lá embaixo na casa, elas escutam 13 batidas na porta. Então a tia de Leleca levanta assustada e segura na mão da menina. A tia disse que não sabia o que estava acontecendo na casa naquela noite, mas disse para Leleca fechar os olhos, segurar em suas mãos, para elas fazerem uma oração do Salmo 91 para sua proteção na casa. Depois disso, elas sentiram o ambiente mais leve, então conseguiram dormir. E essa foi a última vez que Leleca dormiu na casa de sua tia. E vocês, o que fariam nessa situação? Iriam descer para ver se tinha alguma entidade lá embaixo e baterem um papo? Ou orariam para sua própria proteção? Se você for um daqueles que queria descobrir o que era aquela entidade e o que as sombras queriam naquela noite, tem que saber que para isso tem que se blindar, para não sofrer influências negativas e maus bocados na vida. Nunca sabemos o real motivo dessas visitas noturnas, mas nosso anjo da guarda sempre está ao nosso lado, sempre nos escuta e nos ajuda nessas horas. Só basta nos conectarmos espiritualmente com ele. Espero que tenham gostado dessa história, que eu sempre voltarei para revelar o lado obscuro para a luz. Não se esqueçam de comentar, compartilhar e curtirem, para que nossas histórias se espalhem por toda a Gaia, porque no universo já se espalhou por várias e várias dimensões, nesses portais que se abrem durante a madrugada. Olá, humanos de Gaia. Existem dois seres mais temidos em Gaia. O primeiro, o mais falado de todos, o Diabo, o ser sombrio das trevas. E em segundo lugar, vem o filho dele, que irá representar sua própria imagem na Terra, o temido, o Anticristo. Assim como Jesus foi a própria imagem de Deus, trazendo amor e compaixão, o Anticristo terá dor e sofrimento. Assim está escrito na Bíblia e nas Escrituras Sagradas. E hoje eu farei 2 vídeos, parte 1 e parte 2 para vocês, e falarei como será a chegada do Anticristo e quando isso ocorrerá. E pasmem, está muito mais perto do que vocês imaginam, até porque ele já nasceu. Mas isso tudo será revelado após a vinheta da escuridão. Lúcifer, um dos anjos caídos mais amados por Deus, inclusive sendo um dos mais fortes entre todos, acabou se rebelando contra o pai, achando que poderia ser mais forte do que o próprio. Assim, vindo para Gaia, tentando usar criaturinhas humanas como seus fantoches
para mostrar o seu poder. Isso é usado para muitas desculpinhas para quando alguém faz cagada, né? Ah, eu fiz isso porque o diabo ficou me atentando. Essas coisas só podem ser coisa do cão. Ah, desculpa, eu risquei seu carro porque tinha um demônio na minha mão. E quando o diabo atenta, ninguém aguenta. Essas mentirinhas não colam para mim. Você quer ser vergonha, hein? Horas. Agora vou contar um fato que está bem obscuro e é muito bem escondido há anos aqui em Gaia. Os túneis secretos debaixo da terra. Esses túneis estão em todos os países. Existe um mundo subterrâneo, secreto e muito bem guardado por enquanto. Inclusive, aqui no Brasil, a maioria deles estão localizados no Nordeste. Já nos Estados Unidos, estão em vários estados, inclusive em Nova York, debaixo do Central Park, e o final do túnel termina no Instituto Clinton. Agora, irei explicar o que são esses túneis e o que eles escondem. Nesses túneis, apenas vivem mulheres e crianças. Inclusive, muitas das crianças nunca viram a luz do dia, nem de nada, porque nasceram lá e nunca subiram para cá. Muitas mulheres são sequestradas e são levadas para esses túneis e são obrigadas a terem relações e parirem muitas crianças. Porque o interessante para essas pessoas ou esses seres do demônio é um líquido que somente existe no cérebro da criança. Essa substância só é liberada quando a criança atinge um nível de estresse muito alto. Daí então eles tiram esse líquido da cabeça da criança e o nome dessa droga é adrenocromo. Serve para rejuvenescer, dar uma vida mais longa e aumentar a sua inteligência. As crianças sofrem barbaridades para liberar essa substância, com o abuso de todas as formas, mordidas, rituais. E quem está por trás disso são vários artistas extremamente famosos que se fazem de bonzinhos na mídia, celebridades de Hollywood e do Brasil também, muitos políticos e também realezas, empresários, entre outros. Só não posso citar nomes aqui, porque não é hora disso. Agora vocês vão ficar pensando em casa. Vixe, será que aquele cara tá envolvido? Parece que nunca envelhece, né, Creuza? Pois é, aquele outro também. Ah, aquele cara é certeza que ele toma esse negócio aí, hein? Ah, e a rainha da Inglaterra também é certeza. Aquela velha imortal, ela é mais velha do que a Santa Genipera Calambusca. Suspeita, né? No meio de tudo isso, nasceu o Anticristo, vivendo na escuridão e se alimentando de outros humanos, para em breve ele subir e dominar Gaia. Ele ainda é apenas uma criança, entre 8 a 12 anos, e talvez ele já tenha subido e está sendo criado por uma família muito influente. São muitas coisas acontecendo por debaixo dos bastidores que eu ainda irei revelar para vocês, direto da escuridão. Por isso, algumas crianças acabam desaparecendo, mas acabam sendo levadas para esse inferno na Terra. Ainda existe muita maldade no mundo. Eu encerro por aqui essa parte 1 do vídeo. No vídeo da semana que vem, irei revelar como ele chegará e dominará a Gaia, e como será orquestrado esse plano maléfico. Inclusive, figuras religiosas mais importantes de Gaia estão por trás disso e irão ajudar para que isso aconteça. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e comentar nos vídeos para que eu volte para contar mais histórias da escuridão. Até semana que vem, tenha um ótimo descanso! Tudo tão dormente, estranho o ambiente, agora já entrou, não volta mais. Na casa dos meus sonhos, sussurros pelos cantos, quem mora no espelho chamará. A mão no meu ombro, atrás do espelho, a casa escura, eu não te vejo. E quando me pergunta sobre o frio no peito, janela, sinto a presença dela. Algo estranho aconteceu aqui. Ela de vermelho, olho o espelho. Eu quero, mas não sei sair daqui. O que aconteceu? O dia adormeceu.
mais. Depois que entrou, não volta atrás. A casa dos sonhos não volta atrás. Da casa dos sonhos ela não sai. Não volta mais. Olho pro outro lado, tudo bagunçado. Pra dentro do espelho voltará. Delírio inocente, ato consciente. Ao fechar os olhos chega ao fim. Olá, humaninhos de Gaia. Hoje eu vou contar a segunda parte sobre a chegada do Anticristo e revelarei como será a vinda do Filho do Mal e quanto tempo falta para isso acontecer. Enquanto todos de Gaia estão distraídos com outras coisas do mundo, ele chegará sorrateiramente e pegará todos de surpresa, se passando por um ser bondoso, disposto a ajudar todos e com uma nova ideia de uma nova nação que unirá todo o povo de Gaia. Aparentemente lindo no papel, no começo sim, mas depois o caos será instaurado. Deixe vocês acompanhando a vinheta, porque depois dela, um turbilhão dos fins dos tempos será exposto. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e deixar aquele joinha da escuridão. Pela trilha no caminho da escuridão, velas iluminam a cruz cravada no chão. Espíritos me exorcizam com a voz a sussurrar. Histórias da escuridão vou lhes contar. Histórias da escuridão. Como havia dito anteriormente, o filho do Beelzebub já nasceu e tem entre 8 a 12 anos, mas não consigo afirmar se ele já subiu das trevas, dos túneis secretos, que já foi adotado por uma família muito influente. Mas, se ainda não, em pouco tempo ele estará entre nós. O Anticristo chegará com uma face dócil, um ser que parece emanar muito amor e paz, mas é algo falso e não verdadeiro, porque por dentro dele a morte estará intrínseca, aguerrida de dor e sofrimento daqueles que estiverem no seu caminho e não se curvar ao próprio mal. Existem vários nomes e estratégias para esse plano acontecer. Alguns chamam de a nova ordem mundial, outros com a união de um povo só. Mas a verdade de tudo isso é que celebridades, políticos mais influentes, famílias bilionárias do mundo e falsos religiosos já estão colocando esse plano em prática. Para que isso aconteça não tão longínquo, eles conseguem o poder do mundo, a fama e tudo mais, para adorarem a besta. Ah, mas eles são muito espertos, né? Fazendo acordo com o diabo, achando que vão se dar bem no final. Então, senhor chifrudo, eu sei que a terra tá tudo pegando fogo, ninguém tem mais pele aqui, mas o senhor poderia arranjar um lugar no spa lá no inferno? É que a minha família tá precisando se refrescar, sabe? Será que rola? Ah, claro, foi você que fez o acordo comigo. Mas infelizmente só sobrou banheira de fogo. Então vou te transportar para lá com uma tridentada nas nádegas. Agora para lá. Ai, essa doeu, senhor Capeta Júnior! Uma reunião com todos os líderes mundiais será feita. E nessa reunião eles escolherão apenas um líder mundial, um comandante para toda a nação. Então Gaia, ou como vocês conhecem, planeta Terra, será comandada apenas por um chefe de nação, com uma promessa de fazer o mundo mais equilibrado e igualitário para todos, prometendo não haver mais fome e implementar um idioma para todos.
Um plano lindo, eu concordo, e são ótimas estratégias, mas ainda faltam 3 pilares para que isso realmente aconteça. 3 países ainda faltam aceitar esse plano, e nós somos um deles. O Papa agendou uma reunião para discutirem sobre isso, mas sem data por enquanto. Mas como já está escrito, será algo inevitável para todos nós. Eita, já pensou você andando na rua e você sem querer esbarra no anticristo e derruba ele? Daí ele só olha pra você e diz: você me machucou, você ainda vai pagar por isso. Ah, não vou pagar nada, você que é um frouxo. Ah é? Então eu vou chamar meu pai. Chama ele lá, ele deve ser um frouxo, igual a você. Ah! Quem é seu pai? É o diabo? Sim. Morri. O primeiro líder mundial será um homem que realmente fará as coisas acontecerem e fluírem muito bem. Realmente, as coisas irão melhorar. Será um mundo muito melhor, de paz e harmonia entre os povos. Mas ele não ficará muito tempo no poder. Mas o segundo a comandar a nação mundial será o próprio anticristo. Um super do bem, populista, bom nas palavras, fazendo um discurso que todos querem ouvir, sendo orquestrado pelo próprio diabo. E esse sim trará o mal depois de algum tempo de seu governo. E primeiro acabará com a religião, com a fé em Deus, no nosso Criador. E depois acabará com todas as famílias, deixando a mente dos jovens todas confusas. E depois que todos os planos já estiverem em prática, a dor, a morte e a desgraça será tudo que restará para todos nós. Creio que em uns 15 anos as coisas estarão nessa situação. Vocês lembrarão desse vídeo, daquela doida do docinho das trevas. Nos avisou. Então se apeguem à fé e não deixe que desvirtuem suas convicções das suas crenças com palavras doces do mal. Se vocês gostaram dessa história e querem que eu volte para contar mais casos e histórias sobre a escuridão, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar para que atinja o maior número de pessoas possível. E também não se esqueçam de comentar e deixar seu joinha para que eu volte para contar mais histórias da escuridão. Porque às vezes o mal vem disfarçado de um belo sorriso. Tenha uma boa noite! Tudo tão dormente, estranho o ambiente. Agora já entrou, não volta mais. Na casa dos meus sonhos, sussurros pelos cantos. Quem mora no espelho chamará. A mão no meu ombro, atrás do espelho. A casa escura, eu não te vejo. E quando me pergunta sobre o frio no peito, volto na janela, sinto a presença dela. Algo estranho aconteceu aqui. Ela de vermelho, olho o espelho. Eu quero, mas não sei sair daqui. E o que aconteceu? O dia adormeceu e eu já não sei quem sou. Casa dos sonhos não volta mais. Depois que entrou, não volta atrás. A casa dos sonhos não volta atrás. Não volta mais. Da casa dos sonhos ela não sai. Não volta mais. Olho pro outro lado, tudo bagunçado.
sente a dor consciente. Ao fechar os olhos chega ao fim. A chama se apagou, a dama não voltou. O vento frio me leva embora, traz de volta o que eu perdi. Leva de volta o que você trouxe pra mim. Casa dos sonhos não volta mais. Depois que entrou, não volta atrás. Casa dos sonhos não volta mais. Depois que entrou, não volta atrás. Mudasse,